congregação. Salomão, meu filho, a quem só Deus escolheu, é ainda moço e tenro, e esta obra é grande, porque não é palácio para homem, senão para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa de meu Deus ouro para obras de ouro, e prata para obras de prata, e cobre para as obras de cobre, ferro para as obras de ferro, e madeira para de madeira, pedras sardônicas e as de engaste, e pedra de monto e obra de embutido, e toda sorte de pedras preciosas e pedras marmoreias, e em abundância. E ainda da minha própria vontade, para a casa de meu Deus, o ouro e prata, particular que tenho demais, eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. Vamos para o 17. E bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações, e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, voluntariamente dei todas estas coisas, e agora vi com alegria que o teu povo, que se acha aqui, voluntariamente te deu. Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserve isto para sempre, no intento dos pensamentos do coração de teu povo, e encaminha o seu coração para ti. Pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então Deus tem trazido essa palavra para mim. Glória a Jesus. E Deus aqui, nesse capítulo, está falando sobre já o final do reinado do rei Davi. E o rei Davi, ele está aqui fazendo a sua oferta voluntária juntamente com os príncipes e o povo de Israel para a casa de Deus, para a construção da casa de Deus. E Deus me deu um tema para essa mensagem quando eu estava meditando nela na semana passada. Como eu já tinha falado na congregação a semana passada, Deus me deu um tema para essa mensagem que Deus escolhe pelo coração. Eu quero que você ministre isso na sua mente. Hoje vemos aqui que o coração é a mente, é o entendimento. Deus escolhe pelo coração. Aleluia. E nós vemos isso através da vida do rei Davi. Porque sabemos quando Deus mandou Jessé ungir o rei Davi, Deus tinha dito a Samuel que tinha encontrado um coração segundo o coração dele. Aleluia. Glória a Jesus. E nós vemos isso quando Deus chama Samuel e para ungir o rei Davi, que está escrito em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Deus, quando manda Samuel ir na casa de Jessé, ungir a Davi como rei, porque Deus tinha falado para o profeta, o juiz e o sacerdote Samuel, que ele tinha encontrado um coração segundo dele para ser o rei de Israel. Aleluia. E quando Samuel chegou na casa de Jessé, quando Samuel viu o primeiro irmão de Davi, ele se atentou pela aparência do seu irmão. E a Bíblia diz que Deus chamou a atenção do profeta Samuel e disse: não atentes pela sua aparência e pela altura da sua estatura, porque este eu o rejeitei. Porque Deus não vê como o homem vê, como vê o homem. O homem vê o exterior, mas Deus, ele vê no coração. E quando Deus também chamou a Samuel, para Samuel não querer mais que Deus tivesse misericórdia de Saul, que Deus tivesse misericórdia para renovar a aliança do rei Saul como rei, Deus, em 1 Samuel capítulo
14, Deus chama a Samuel e diz: Samuel, pare de orar por Saul, porque eu sou Deus. Para mim, a primeira palavra é minha e a última palavra é minha. E a minha última palavra para Saul é que eu rejeitei como rei. Eu passei o seu reinado, eu passei a sua coroa. E quando ele fala isso, ele fala a Samuel: Samuel, eu já tenho buscado alguém. Nós vemos aqui que Deus busca algo. E nós vemos aqui que Deus escolhe pela onde? Coração. Graças a Deus por isso que nós estamos aqui. Aleluia. Louvado seja Deus. Ele disse: já tenho buscado alguém. Porque no versículo 14 de 1 Samuel, capítulo 1, ele disse: já tenho buscado o Senhor para si, um homem segundo o seu coração. Deus, ele procura algo. E esse algo se chama o coração do homem. Deus, ele não escolhe por classe econômica. Deus, ele não escolhe por nome de família, de autoridade terrena. Deus não escolhe por raça, por cor, por tribo. Aleluia. Deus, ele escolhe pelo coração. Aleluia. E nós vamos conhecer esse coração que Deus busca, que Deus para o seu tempo e procura. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. É a única coisa que Deus para procurar. Aleluia. Quando nós vemos também Jesus falando sobre esse relacionamento de Deus com o homem, que ele só procura um coração segundo o seu, um coração quebrantado e arrependido. A Bíblia diz que desse o Senhor não o rejeita. Nós também vemos Jesus falar a mesma coisa, como Deus, que Jesus é Deus e Jesus é Senhor para todo sempre. Quando Jesus encontra aquela mulher samaritana, naquele lugar ali que Jesus para marcar encontro com ela, porque Jesus disse a ela: minha filha, eu estou aqui porque eu escolho pelo intento do coração. Não pela circunstância da sua vida, não pela sua origem. Porque Jesus também fala para ela em João capítulo 4, versículo 22 e 23. Olha, filha, é chegado o tempo e é agora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aleluia. E no versículo 23, Jesus diz: porque o Pai procura tais que assim o adorem. Glória a Deus. Um coração que adora o Pai pelo que Ele é. Um coração que se quebranta diante do Senhor, reconhecendo a sua soberania, reconhecendo que é dependente e necessita totalmente da sua misericórdia, da sua compaixão, da sua graça. E ele disse: é desses tais corações que o Pai procura para adorarem. Vai adorando ao Senhor pelo que Ele é. Porque esses tais o Pai o procura. Esse Deus soberano que nós vamos conhecer mais, o nosso Deus nesta noite, te procura pelo intento do teu coração. Não te preocupes o que você está vivendo hoje, a circunstância da sua vida hoje. Ele te chamou, Ele te escolheu pelo teu coração e Ele é fiel para aperfeiçoar para a grande obra que Ele te chamou. Glória a Deus. Aleluia. E qual é esse coração segundo o coração de Deus? Tem Davi aqui. Glória a Deus. Aleluia. Homem, ser humano, não teve uma vida fácil. A caminhada dele para chegar à promessa de Deus não foi só de bonança, não foi de água fresca. Aleluia! Mas o que fez a diferença foi o coração de Davi a Deus. Aleluia. E nós vemos aqui
característica que Deus trouxe através da vida de Davi. O coração que Deus procura. O coração de um verdadeiro adorador, que adora o Pai em espírito e em verdade. Aleluia. A primeira característica de um coração, segundo o coração de Deus, que a Bíblia diz que desses tais o Senhor procura para o adorar, para fazer algo para Ele ser exaltado. A primeira característica desse coração é um coração obediente. É um coração igual de Davi, um coração de prática de obediência. Davi era obediente aos mandamentos do Senhor. Nós vemos isso na perseguição do rei Saul para o rei Davi. Davi, ele obedeceu os mandamentos. Saul procurava Davi para matar Davi. Saul perseguia Davi sem causa para matar Davi. E a Bíblia diz que Davi teve Saul na sua lança para matar. Mas a Bíblia diz que Davi disse: ai de mim, de eu tocar no ungido de Deus. Eu quero dizer aqui que era uma perseguição de uma pessoa para matar a outra. Um coração voltado, um coração de Deus. Deus está dizendo, não é pelo que você tem exteriormente, não é pelo que você pula aqui na igreja, não é pelo que você faz no exterior, é pelo seu caráter, é pela sua obediência, é pelo seu, a sua intimidade comigo. Davi era obediente aos mandamentos, não importava o que ele estava passando. Ai de mim se tocar ungido do Senhor. E quando a gente vai estudar também a palavra do Senhor, teve profecia para Davi matar o rei Saul. O profeta foi lá e disse assim: o teu inimigo vai estar na sua lança para você o destruir. Mas a profecia fora dos mandamentos, Davi escolheu obedecer a palavra. Aleluia. Ai de mim se eu tocar no ungido de Deus. Ungido de Deus, Deus disse que é departamento dele. É Ele que justifica o seu ungido. Ninguém pode atentar contra o seu ungido. É Ele que exalta, é Ele que abate. E se Ele quiser, Ele exalta de novo. Glória a Deus, aleluia. Davi tinha uma característica que agradava e atraía Deus. Pelo seu coração, ele era obediente. Outra característica de um coração segundo o coração de Deus, não tem nada a ver, irmão, com holofote. Para Deus procurar esse coração. A Bíblia diz que Davi amava. Aleluia. Como nós vemos que Davi tinha o atributo do amor divino. A Bíblia diz que quando Davi teve a notícia pelo Amalequita que Saul tinha morrido e ele tinha terminado de matar Saul, a Bíblia diz que Davi olhou para aquele homem e disse assim: como pode tu se alegrar em matar um ungido de Deus? A Bíblia diz que naquele momento Davi rasgou as suas vestes e chorou. Nós sabemos que a essência de Deus, um dos atributos de Deus, Deus é amor. Aleluia. Deus é a obediência, porque Jesus obedeceu ao Pai. Um dos atributos do Senhor, amor. Deus é amor. O homem ama, mas quem é amor, quem é essência, amor é Deus. A Bíblia diz que quando ele soube a notícia pelo Amalequita, ele não se alegrou. A Bíblia diz que Davi rasgou as suas vestes e lamentou, e chorou, e louvou, anunciando que um grande homem, um grande ungido, como leão na guerra, com seu escudo, tinha descido à sepultura, e não era para ter orvalho na terra. O que Davi nos trouxe para nós? A característica de um coração, segundo o coração de Deus. Esse tais Deus procura. Oh, aleluia. Eu não dependo do seu amor para eu te
amar. Aleluia, Deus. Eu não dependo do amor de outrem para eu amar. Aleluia. Porque este amor é Cristo vivo em mim. Aleluia. Davi, ele amava. Davi, ele tinha o amor de Deus dentro dele. Ele não se alegrava nem com a morte daqueles que perseguiam ele. Ele lamentava pelo que Saul é e era diante do Senhor. Não importava o que Saul achava de Davi. Será que Deus acha esse coração aqui nessa noite? Aleluia. É esse coração que Deus procura para uma grande obra, para ele ser exaltado. Não é por condições financeiras, não é por condições físicas, é pelo caráter. Aleluia. Quem quer saber a outra característica de um coração segundo o coração de Deus? Que Deus nos dá de acordo à nossa fé. Aleluia. Davi era um homem de fé. Davi estava lá apacentando as ovelhas do seu pai. Quem era Davi? Não podia nem sentar na mesa dos irmãos. Só vivia lá no vale, no deserto, cuidando das ovelhas de seu pai. Só que Deus procurava um coração adorador. E quando Deus procurava, achava quem? Quando Deus saía para procurar esse coração adorador, quem era que Deus achava? Era o que estava na mesa? Era que estava no deserto e no vale, apacentando as ovelhas. E a Bíblia diz que quando ele procurava Davi, achava Davi, ele dava uma força a Davi, uma essência a Davi, uma unção a Davi, para Davi exercer aquilo que ele estava fazendo com todo o seu coração, com todo o seu intento de amor e obediência. A Bíblia diz que ele enfrentava o urso e defendia a ovelha, e Deus dava força a Davi para enfrentar o urso, um menino de 17 anos. E Deus dava força a Davi para enfrentar o leão, para defender de todo o coração aquilo que ele estava fazendo por obediência ao pai, de cuidar suas ovelhas. E a Bíblia diz que Davi também foi levantado por Deus pela fé para enfrentar um gigante. Aleluia. Quem era Davi? Era diferente da minha vida, da sua origem, da minha origem. Ele está dizendo: eu estou procurando esse coração hoje. E a Bíblia diz que Davi, ele era um homem de fé. A Bíblia diz que estavam os filisteus, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45 em diante. Estavam ali os filisteus afrontando o exército de Israel. Homens preparados de guerra, homens experimentados de lutas, homens guerreiros. E a Bíblia diz que aquele gigante atormentava e amedrontava o exército de Israel, que ninguém se levantava contra o gigante. E a Bíblia diz que nesse momento Deus usa Jessé para enviar Davi, onde estavam os seus irmãos na guerra. E quando Davi viu aquilo, olha o que saiu da boca de Davi. Davi foi preparado para ir enfrentar os filisteus, para enfrentar aquele Golias, um homem que só a ponta da sua lança era 7 quilos. Fora que quando um homem descia para a guerra, tinha aqueles que estavam com ele levando mais armas. Os pajés, que levava mais flecha, levava mais lança, levava mais espada. E a Bíblia diz que Davi foi lá, procurou as suas 5 pedrinhas, seu alforje, seu cajado. Haransuriai. Mas ele não foi confiando nas pedrinhas, nem no seu alforje. A Bíblia diz que quando Davi ficou de frente a Golias, disse a Golias: você está vindo contra mim com espada, com lança e com escudo. Mas eu estou indo contra ti, no nome do Senhor, o Senhor dos exércitos, o Senhor dos exércitos, do exército de Israel, a quem tu tem afrontado. Ai, Anassúria. Davi era um homem de fé. Olha o que
sozinho, ele foi com o Senhor, porque ele sabia a promessa do Deus de Israel, e o Deus de Israel era o único Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que ele falou: hoje mesmo o Senhor me dará a tua cabeça, e todos os corpos dos filisteus estão em arraial, eu vou dar às aves dos céus e às bestas das férias, e todos saberão que há Deus em Israel. Aleluia. Isso é fé que Deus procura. E saberão toda a congregação que o Senhor salva, porque do Senhor é a guerra. É esse coração que o Senhor procura, é esse coração que Deus quer usar, é esse coração que Deus quer manifestar a sua glória. Deus quer levantar homens fortes e mulheres fortes, cheias de fé. Aleluia. Qualquer coisa, os crentes hoje, irmão, não quer vir para a igreja. E Deus procura esse coração verdadeiro de adorador. Aleluia, Deus. Muitas classes sociais, muitos povos procuram Deus. Ricos, pobres, negros, brancos, grandes, pequenos. Mas nós vemos aqui que Deus só procura uma classe. Aleluia. Ah, grande Deus! Deus só procura uma classe de pessoas. Deus Santo, aleluia. Corações que o adorem. Aleluia. Em espírito e em verdade, pelo que Ele é. Aleluia. Não muda com circunstâncias. Deus, aleluia. O que falou a Ele, cumpre. Deus está dizendo: o céu de muita gente está fechado. Porque Deus procura esse coração, às vezes, e não acha, não encontra. E muitas promessas barradas. Graças a Deus nessa igreja não, eu vejo em vários outros lugares. Porque só procura Deus pelo que Ele dá. E isso está trazendo uma grande distorção do evangelho. E Deus, Ele fica procurando um Davi. Um humilde Davi. Que Ele quer usar, que Ele quer ser exaltado, que Ele quer ser glorificado nessa terra. Mas Ele hoje está dizendo: eu sou a água viva, que purifica corações, que converte corações em verdadeiros adoradores, que me adoram, porque eu quero procurá-lo. E hoje eu quero transformar esse coração, porque eu quero achá-lo. Aleluia. Glória a Deus. É Ele que faz. Quando a gente deixa. Jesus, aleluia. Outra coisa aqui, Davi. Um coração voltado a Deus. Davi não trocava a sua adoração pelo seu trono. Davi não trocava a sua adoração ao seu Deus pelo seu trono. Davi não mudou a sua adoração com seu Deus pelo poder que Deus deu a ele. Quando Davi sentou no trono, a Bíblia diz que Davi teve a primeira atitude de Davi antes de ele reinar em Israel: buscar a arca. Ramando queixai, Anasso. A primeira atitude de Davi, quando sentou no trono como rei, que Deus cumpriu a promessa e a coroa foi para sua cabeça. A primeira ação de Davi foi buscar a arca da aliança para Jerusalém. Glória a Deus, aleluia. Davi não trocava a sua adoração ao Deus vivo, ao Deus de Israel,
Suriabá. 1 Crônicas 16 fala que a ação de graça de Davi foi ir buscar a Arca da Aliança, trazer para Jerusalém. E quando ele colocou a Arca da Aliança, a tenda que ele preparou para colocar ali em Jerusalém, ele deu ação de graça. Cântico de Davi. E um dos cânticos de Davi que me chamou a atenção foi que ele reconhecia que ninguém pode se Deus não permitir. Davi começou a cantar no versículo 20: e andaram de nação em nação, de um reino para outro povo, e ninguém permitiu que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, aleluias, nem nos meus profetas, não faças mal. Cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai de dia e de noite a sua salvação. Cântico de Davi, quando colocou a presença de Deus no lugar dela em Jerusalém, porque ele sabia, sem a presença de Deus que simbolizava a Arca da Aliança, ele não era nada, ninguém podia nada. O inimigo não pode quando há a presença de Deus, mas quando não tem a presença de Deus, ele leva tudo. A presença de Deus está em primeiro lugar. A sua adoração está em primeiro lugar. Porque eu vou dizer o que vai trazer isso para a sua vida, porque trouxe para a vida de Davi. Oh, aleluia. E aí nós entramos na oferta de Davi. Nós vimos o que Davi ofertou na casa do Senhor. Você viu como foi próspero o reinado de Davi? Mas você viu os princípios que Davi cumpriu? Deus vai trazer tudo isso para nós, mas nós temos que viver verdadeiramente a Deus. E Deus conhece o intento do meu e do seu coração. Glória a Deus, aleluia. Nós vemos aqui que Deus escolheu Davi também pelo que Deus é. Deus, ele tem uma grande liberalidade. A primeira ação da liberalidade, a maior e grande liberalidade veio de Deus. João 3,16. Deus deu. Deus não negociou para querer algo em troca. Deus deu o seu único filho para o mundo, para todos que nele crê não pereça, mas tenha. Deus deu, Deus dá. Davi aqui, ele deu. Davi entendia, olha o entendimento de Davi. Deus é liberal. Deus deu o melhor do céu. Para quem? Para miseráveis pecadores como nós. Deu seu filho. Deus deu. Davi também tinha a característica de Deus no seu coração. Davi tinha voluntariedade de liberalidade. Não por constrangimento. Não por querer nada em troca. Eu vou dar porque Deus vai me abençoar nisso aqui. Não. Como nós lemos aqui. Que Davi disse: Deus, o Senhor conhece o coração. E o Senhor sabe que nós estamos dando de voluntariedade, de liberalidade, de amor. A oferta de Davi principal, nós lemos aqui no 2 Crônicas. E quando Davi estava ofertando ao Senhor, olha o entendimento de Davi. E é o entendimento de Davi que fez o povo liberalmente também dar ao Senhor. Nós lemos aqui do versículo 10 até o versículo 18. Olha a adoração e olha o intento do entendimento e do coração de Davi, dando todas aquelas ofertas. E a Bíblia diz que os príncipes e o povo também voluntariamente ofertou com alegria para a casa do Senhor. Aleluia. Bendito és tu, Senhor Deus. Tu é o Senhor, a magnificência, o poder, a
Outra coisa é que o coração de Davi. E Deus procura esse coração. Davi, ele não tocava na glória de Deus. Tem muitos que começam a crescer, a crescer. Isso aqui foi feito por mim. Se eu não tiver, ninguém vai pregar. Se eu não tiver, ninguém vai louvar. Davi dizia, tudo isso aqui, a glória é sua. Tudo isso aqui que eu fiz foi o Senhor que permitiu. Foi o do Senhor, porque toda a majestade, toda a riqueza, toda a glória é o Senhor. Ele depositou, ele colocou tudo aquilo para a glória de Deus. Ele disse, tudo isso aqui é a sua glória. Ele anunciou todas aquelas bênçãos, todas aquelas ofertas na casa do Pai, porque ele disse, tudo é a sua glória, tudo vem do Senhor, porque a magnificência, o poder, a honra, a vitória e a majestade é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E hoje nós vemos muito, né? Graças a Deus que aqui na igreja não tem não, glória a Deus. Aqui tem corações voltados ao Senhor. E só oferta barganhando a Deus. E Deus, ele está procurando essas pessoas, porque Deus quer se revelar. Nós vemos também que Davi, da tua mão, a força e poder. Na tua mão está o engrandecer. Tu dás força a tudo. Graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Tudo vem de ti. Do que é teu, nós te damos. Toda esta abundância preparamos para o teu templo, vem de tua mão e é tudo tua. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E ele fala, o tu sabe o intento, o Senhor prova os corações, tu te agrada da sinceridade. Por isso que foi uma posteridade. E Deus também disse a Davi, da tua descendência, da tua cadeira, do teu trono, não faltará varão. Esses princípios que Deus viu em Davi, que Davi praticou, não ficou só para Davi. Posteridade, a sua descendência, não ia faltar varão, não ia faltar ungido de Deus da casa de Davi. Que ali veio o Messias. E Deus está dizendo para mim nessa noite, Deus, ele quer procurar e ele quer te achar. Glória a Deus, aleluia. Se põe de pé, igreja, em nome de Jesus. Deus quer te procurar e quer te achar.